Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, mais profundo que o submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Ele me conhece, desde sempre foi assim. Como é bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que o submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Ele me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. A olhar para as montanhas, a olhar para a natureza, ao ver a luz do sol arraiar nas nuvens, vejo a sua poderosa mão que tudo criou. Céus e terra formou, e esse mesmo Deus que tudo fez é o que me transformou. Nos céus as cores que em tudo se combinam, perfeita harmonia do autor da criação. Foi Ele quem me fez e quer me guiar. Não posso resistir a um Deus tão grande assim. Ele é tudo que eu preciso. Ele é, mesmo que eu não compreenda. Esse é o Deus do impossível. Faz-me vê-lo mesmo sendo invisível. Esse é o Deus que me salvou. A olhar para as montanhas, a olhar para a natureza, ao ver a luz do sol arraiar nas nuvens, vejo a sua poderosa mão que tudo criou. Céus e terra
a formou. E esse mesmo Deus que tudo fez é o que me transformou. Nos céus as cores que em tudo se combinam, perfeita harmonia do Autor da criação. Foi Ele quem me fez e quer me guiar. Não posso resistir a um Deus tão grande assim. Ele é tudo que eu preciso. Ele é, mesmo que eu não compreenda. Esse é o Deus do impossível. Faz-me vê-lo, mesmo sendo invisível. Esse é o Deus que me salvou. Não posso me esconder, quero estar junto a ti. Tua presença é o que eu desejo. Que nos meus lábios e em tudo que eu fizer agrade o teu coração. Ele é tudo que eu preciso. Ele é, mesmo que eu não compreenda. Esse é o Deus do impossível. Faz-me vê-lo, mesmo sendo invisível. Esse é o Deus que me salvou. Ele é tudo que eu preciso. Ele é, mesmo que eu não compreenda. Esse é o Deus do impossível. Faz-me vê-lo, mesmo sendo invisível. Esse é o Deus que me salvou. Esse é o Deus. Esse é o Deus que me salvou.
Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês passaram a semana? Espero que vocês possam ter passado uma ótima semana na presença do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor está nos dando a oportunidade de nós abrirmos a Tua Palavra, Senhor Deus, e vermos, ó Pai, nela aquilo que o Senhor quer nos ensinar dela, Senhor. Que o Senhor permita, Pai, com que nós possamos ter a disposição no nosso coração em fazer aquilo que o Senhor há de nos desafiar através da Tua Palavra, Pai, nesse momento agora. É isso que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta um tanto quanto meio óbvia, mas eu quero que vocês me ajudem respondendo essa pergunta. O que é maior? O que é maior? Esse pedaço de madeira aqui, né? Ou esse cisco de madeira que eu nem consigo pegar direito. Caiu. Aqui. Tirar aqui. Esse cisco de madeira aqui que eu tenho na minha mão aqui. O que é maior? Olha como é pequeno. O que é maior? Esse cisco ou essa madeira que eu mostrei para vocês anteriormente? Bom, não precisa responder porque eu sei qual é a resposta, mas depois vocês vão entender um pouco mais por que a gente está fazendo essa pergunta para vocês. Bom, hoje nós continuaremos a nossa reta final no Sermão do Monte. Estamos estudando sobre o juízo de Deus, no capítulo 7. Nós vimos o que significa o termo não julgueis. Agora, nós veremos algumas razões por que nós não podemos julgar. Eu quero que a gente abra as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Mateus 7, de 1 a 5, diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, enquanto tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esse texto é interessante porque realmente ele, como nós vimos, né? Jesus Cristo ele vai nos mostrar algumas razões por que nós não podemos julgar. E a primeira razão que ele nos mostra está lá no versículo 1. Nós não podemos julgar, nós não julgamos para que nós mesmos não sejamos julgados. Nós não podemos julgar para que nós mesmos não sejamos julgados. O que Jesus Cristo não queria dizer com esta frase, que está lá no versículo 1? Para que não sejais julgados. O que Jesus Cristo não queria dizer é que não podemos julgar outras pessoas se não gostamos que as pessoas nos julguem. As pessoas irão pagar com a mesma moeda. É certo que a pessoa mais crítica e que reclama sobre o próximo, sobre outra pessoa, é a pessoa que mais recebe crítica. Então a pessoa que mais reclama dos outros é a pessoa que mais recebe crítica também. E a razão demonstrada naquilo que a gente falou é verdadeira, mas não expressa o real significado da frase do versículo. Mas o que a frase significa então? Que não podemos julgar para não sermos julgados por Deus. Nós não podemos julgar para não sermos julgados por Deus. Parece estranho, mas essa razão é verdadeira. E parece estranho mesmo, pois a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, lá em João capítulo 5, versículo 24, que aqueles que são cristãos, ou seja, aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, não entrará em juízo. É o que diz lá João capítulo 5, versículo 24.
Mas para entendermos a verdade dessa afirmação de Jesus Cristo, precisamos entender que existem 3 formas de julgamento. A primeira forma de julgamento é o julgamento final, que aparece lá em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15. Apocalipse 20, de 11 a 15, diz assim: Vi grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E esse julgamento que está lá em Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15, é o julgamento final. É o julgamento que passarão todos aqueles que não creram e não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Ou seja, todos aqueles que foram incrédulos para a obra que Jesus Cristo veio fazer nesse mundo e tem feito nesse mundo. Um exemplo disso é a parábola que aparece lá em Lucas capítulo 16, no versículo de 19 em diante, quando fala da parábola do rico e do Lázaro. Ali narra ou ilustra um pouco mais esse julgamento final que aparece em Apocalipse capítulo 20. E a segunda forma de julgamento é o julgamento dos filhos de Deus ainda nesta vida. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, nós vemos a respeito desse julgamento. No texto de 1 Coríntios capítulo 11, Paulo trata sobre a ceia do Senhor. E diz lá nos versículos de 27 a 32 o que irá acontecer àqueles que tomarem a ceia do Senhor indignamente. Paulo diz que Deus julga seus filhos por serem culpados por participarem da ceia do Senhor com pecados não confessados, ou por uma vida que demonstre um erro constante, um erro que não se quer mudar. E a punição de Deus aos seus filhos pode ser em forma de doença ou em forma de morte, como mostra o texto. Eu quero que a gente leia agora o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de 27 a 32. 1 Coríntios 11, 27 a 32 diz assim, ó: Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Esse é o julgamento que Deus faz aos seus filhos ainda nesse mundo. E Paulo nos mostra que devemos examinar a nós mesmos, julgar e condenar a nós mesmos, para não cairmos nesse julgamento que está lá presente em 1 Coríntios capítulo 11. E a terceira forma de julgamento é o julgamento para os galadões. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 10, diz que todos iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Romanos
Capítulo 14, versículo 10. E em 1 Coríntios, que é o texto que eu quero que a gente leia, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, dos versículos 11 ao versículo 15, mostra esse julgamento. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 11, 1 Coríntios 3, 11 a 15, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Cristo, a qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edificar sobre o que alguém edificar sobre o fundamento é ouro, prata e pedra preciosa, madeira, feno e palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia, como que se através do fogo. E aqui fala desse julgamento para os galardões. Versículo 13 diz que a nossa obra, a obra de cada um será manifesta pelo fogo. E fica claro no texto que o julgamento não é para a salvação, e sim para o galardão, conforme a gente vê nos versículos 14 e versículo 15. Então, a razão por que o cristão não pode julgar é para que ele não seja julgado pelo Senhor. Se não quisermos ficar envergonhados, mas confiantes, conforme nos mostra 1 João capítulo 2, versículo 28, então não julguemos. 1 João 2, 28 diz assim, filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se nós não queremos ficar envergonhados, mas queremos ficar confiantes na sua vinda, então o que Jesus Cristo diz é que nós não devemos julgar, pois seremos julgados em termos do mesmo julgamento. E a segunda razão que aparece lá em Mateus capítulo 7, do versículo de 1 a 7, que nós não podemos julgar, é: se julgamos, estamos atraindo julgamentos a nós. É interessante, versículo 2 diz assim, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Esse versículo mostra exatamente isso. Não só estamos atraindo julgamento para nós mesmos, como também estamos determinando o critério do julgamento. É isso que diz o versículo 2. Com a mesma medida com que medirdes, também medirão a vós outros. Um exemplo: se ficamos vendo os minúsculos defeitos dos outros e analisando com muito critério, nós devemos lembrar que também farão o mesmo conosco. E é isso que o versículo nos mostra. Deus irá nos julgar com o mesmo padrão pessoal que nós julgamos aos outros. Lucas capítulo 12, do versículo 47 a 48, Jesus diz de poucos açoites e muitos açoites. Ao que muito foi dado, muito será cobrado. Deus atuará de acordo com esse princípio. Lucas capítulo 12, versículos 47 e 48. Lucas 12, 47 e 48 diz assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muito açoite. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem
Muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Romanos capítulo 12 é um texto também interessante que eu gostaria que nós lêssemos. Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 1. Olha só o que Paulo nos fala nesse versículo. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condena, pois pratica as próprias coisas que condena. O que Paulo diz? Se estamos cobrando os outros através do nosso juízo do que é certo, e se não praticamos o que é certo, seremos condenados pelo nosso próprio julgamento. Tiago, capítulo 3, versículo 1, ele nos diz o seguinte: se nós nos consideramos autoridades, se nos consideramos mestres, o que nós temos que fazer é lembrar que nós seremos julgados na mesma medida da nossa autoridade. Um exemplo, se nós dizemos que nós conhecemos muito da Bíblia, então seremos julgados conforme o nosso conhecimento. Se formos moderados no nosso julgamento contra outras pessoas, esse será o padrão que irá ser usado no nosso julgamento. Mas o que nós precisamos lembrar é o que diz o versículo 2 com respeito a isso. Pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. E a terceira razão porque nós não podemos julgar é que nós somos incapazes de julgar como é devido. Versículo de 3 a 5, Jesus diz o seguinte: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Ou como dirá teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, enquanto tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que Jesus Cristo está nos mostrando aqui? Como não podemos julgar de modo apropriado, então não devemos julgar. É isso que Jesus Cristo nos diz. Jesus Cristo nos diz o seguinte também: não somos capazes de julgar, pois se assim o fôssemos, julgaríamos a nós mesmos primeiro. Se estivéssemos interessados na verdade e na justiça, nós seremos muito mais criteriosos conosco mesmo do que com os outros. Nós somos incapazes de julgar porque muitas vezes o nosso interesse não é o princípio bíblico, e sim em alvejar as pessoas. O nosso interesse muitas vezes é de condenar do que ajudar a pessoa a deixar o mal que leva ela contra o princípio bíblico. Se, ao falar com alguém, somos movidos pelo preconceito ou ânimo pessoal, então estamos demonstrando que somos incapazes de julgar. E Jesus expressa essa verdade de uma forma bem clara no versículo 4. Ele diz assim, ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens uma trave no teu? Ele mostra a nossa incapacidade de julgar como é devido. Ele mostra que não podemos fazê-lo, porque se trata de um processo muito delicado. Ele nos diz o seguinte: se você quiser ver com clareza para poder tirar o minúsculo argueiro do olho sensível da outra pessoa, garanta primeiro que os seus olhos estão limpos. Você não poderá ajudar ninguém se tiver uma trave enfiada no teu olho. Lembra a ilustração que eu mostrei para vocês? Qual era o maior? Se era
esse pedaço de madeira aqui, esse galho, ou o que era maior era esse pequeno pedaço de madeira aqui. Né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Aí a resposta é óbvia, né? O que é maior é o pedaço de madeira que eu mostrei para vocês anteriormente. E o que Jesus Cristo está querendo nos mostrar é mais ou menos isso. Por exemplo, se eu pegar esse pedaço de madeira, por mais que seja pequeno, e tentar colocar no meu olho, ele vai, quando eu colocar no meu olho, esse pedaço de madeira, a sensação que eu vou ter no meu olho é como se eu tivesse um pedaço desse tamanho de madeira. Porque o meu olho vai ficar irritado, vai começar a ficar vermelho, e eu vou imediatamente correr lá na frente do espelho para tentar tirar aquele cisco. E o que Jesus Cristo está querendo nos mostrar é que nós temos que tirar a trave que está no nosso olho para podermos ver ou enxergar bem e desse modo podemos tirar o cisco ou o argueiro que se encontra no olho da outra pessoa. Tentar julgar sem ter a capacidade de julgar é hipocrisia. É isso que Jesus Cristo diz lá no versículo 5 de Mateus 7. Diz assim: hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Hipócrita. Hipócrita é alguém que usa máscara, que quer passar algo que na realidade não é. É isso que Jesus Cristo fala. Jesus nos diz que não estamos dispostos a ajudar, e sim a condenar quando nós fazemos isso. Se estivermos dispostos a ajudar a outra pessoa, devemos fazer o que Jesus nos diz no restante do versículo 5. Retirar a trave do nosso olho. Jesus mostra para nós, nesses versículos, que pior do que o pecado ou o argueiro da outra pessoa é o espírito de julgamento, preconceito que podemos ter contra a pessoa por causa do argueiro dela. Jesus nos diz: enfrenta a si mesmo honesta e francamente e admite diante de ti mesmo a verdade. É isso que Jesus Cristo nos diz. Por isso que ele fala que a razão que ele nos mostra, a terceira razão, é por isso que ele nos diz que nós somos incapazes de julgar. Agora, como é que nós podemos fazer esse exame sincero de nós mesmos na prática? Como é que nós podemos fazer isso? Eu quero que nós vejamos algumas formas práticas de nós podermos fazer esse exame. Primeira coisa que eu gostaria de sugerir é que nós leiamos o texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo de 1 a 7, e coloquemos esse texto em prática. Muitos de nós conhecemos esse texto, né? Lembramos de alguns versículos e tudo mais, mas eu quero que a gente leia esse texto. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 7, diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que ressoa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então a primeira coisa que nós podemos estar fazendo para fazer esse autoexame
é nós lermos e praticarmos isso que diz em 1 Coríntios capítulo 13. Que nós examinemos a nós mesmos antes de falar ou fazer alguma coisa contra alguém. Examine a sua atitude para com as pessoas e enfrente a verdade sobre si mesmo. Considere as afirmações que costuma fazer às outras pessoas. Analise as afirmações e pergunte a si mesmo se essas afirmações realmente, o que essas afirmações realmente envolvem. Esse processo de autoexame sincero é doloroso, mas é um processo que nos ajuda a tirar a trave dos nossos olhos. Só existe uma maneira de nós nos libertarmos do espírito censurador e hipercrítico. É julgando a nós mesmos. Lembremos que ao falar de alguém ou com alguém, nós estamos tratando com uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Assim como a retina, ou assim como retirar o cisco do olho de uma pessoa é um processo muito delicado e sensível. Do mesmo modo como Jesus Cristo diz lá que se a gente quiser tirar o cisco ou o argueiro do olho de uma pessoa é um processo muito delicado e sensível, é preciso muita atenção, paciência e calma ao tratar com o olho. Por exemplo, você não vai fazer uma cirurgia de um olho e pega lá um médico que costuma fazer um procedimento de ortopedia para fazer uma cirurgia de um olho. Isso não é comum. E trazendo essa verdade para a esfera espiritual, como podemos retirar o pequeno argueiro da pessoa? Sendo humilde, cheio de compaixão, consciente do nosso próprio pecado, conforme diz Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: Gálatas 6, 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 20, nos mostra outra verdade muito importante. Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 20, diz assim: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós temos que ser tardios para falar, tardios para se irar. Por quê? Porque a nossa justiça não produz a justiça de Deus. É isso que diz o versículo 20. Bom, hoje nós estudamos as razões que Jesus nos mostra por que nós não podemos julgar. A primeira razão, não julguemos para que nós mesmos não sejamos julgados por Deus, que mostra o versículo 1. E a segunda razão é, se julgamos, estamos atraindo julgamento a nós mesmos. Versículo 2, da mesma maneira que vocês vão julgar os outros vão julgar vocês também. E a terceira razão, nós somos incapazes de julgar como é devido. E algo que eu gostaria que nós estivéssemos pensando, algumas perguntas, são as seguintes: como estamos vivendo a nossa vida? Estamos conscientes que iremos comparecer diante do tribunal de Cristo? Pela vida que vivemos, ficaremos confiantes ou envergonhados na presença de Deus, conforme diz 1 João 2, 28. Nós estamos praticando o texto de 1 Coríntios 13, de 1 a 7, no nosso relacionamento com as pessoas? Nós temos o hábito de avaliar a nossa vida naquilo que estamos julgando as outras pessoas?
nós estamos lembrando que ao falarmos de uma pessoa ou com uma pessoa, estamos tratando de alguém que é a imagem e semelhança de Deus, conforme diz a Bíblia. E antes de tratar do cisco do olho das pessoas, estamos tirando a trave dos nossos olhos. E no relacionamento que temos com as pessoas, nós também baseamos naquilo que diz Gálatas capítulo 6, versículo 1. E baseamos também naquilo que diz Tiago capítulo 1, versículo 19 a 20. Que Deus nos ajude a tirar as traves da nossa vida, para que nós possamos ajudar as pessoas à nossa volta. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós podemos estar vendo essas razões que Jesus Cristo nos mostra. Por que nós não devemos julgar, Pai? Nos ajuda a nós não termos essa atitude da nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Pai, no relacionamento que nós tivermos ou temos com as pessoas, nós estejamos dispostos a agir conforme diz a Tua palavra, Senhor. E realmente que o Senhor possa estar nos dando sabedoria para vivermos desse modo na nossa vida. Esse é o nosso pedido a Ti, Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Agora eu gostaria que vocês compartilhassem pedidos de oração e orassem uns pelos outros. E durante a semana compartilhe os seus pedidos de oração com seu facilitador e dê a ele a liberdade dele compartilhar com outros facilitadores, para que nós possamos orar uns pelos outros da nossa igreja, tá certo? Que Deus esteja nos dando uma ótima semana, que Ele permita com que a gente realmente consiga praticar aquilo que nós vimos em Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5, tá certo? E que Deus esteja nos abençoando em tudo. Amém.